Olá a todos, vamos fazer uns exercícios aqui sobre a variação de entropia, tá? A gente discutiu bastante a entropia na última aula, vamos fazer um exercício sobre ela. Vou fazer dois exercícios, um exercício é com número, o outro é completamente literal, e aí eu vou deixar dois exercícios para vocês, mesmo princípio, um com número e o outro completamente literal. Vamos colocar assim, seja uma piscina que servirá como reservatório térmico a, vamos colocar aí 10 graus Celsius, né? Então, tá 10 graus Celsius. Beleza. Depositamos, vou colocar aqui 500 gramas de água a 50 graus Celsius nesta piscina. Então, é uma piscina, pensa bem, é uma piscina grandona. Então, funciona como reservatório térmico, não vai variar a temperatura. Você pega 500 gramas de água, basicamente, né, uma latinha de cerveja, que está a 50 graus Celsius, e joga nela, né? Então, essa água também vai ficar a 10 graus Celsius, né, sem variação da temperatura da piscina. Então, letra A. Letra A. Calcular a variação da entropia da água depositada. Tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso, calcular quanto que varia a temperatura da água. Letra B. Calcular a variação da entropia da piscina, né? Quanto que vai variar a entropia da piscina pelo fato de você ter botado água nela. E, finalmente, letra C, calcular a variação da entropia do universo. Ou seja, o que é isso, o universo? O universo é a água mais a piscina, né? Só esses dois sistemas, beleza? Então, são as três. O que eles vão fazer agora? Vão usar a matéria passada, pausar esse vídeo, tá? Pausa o vídeo aí, tenta fazer, depois volta aqui para a resolução, tá? Beleza? Então, já que vocês já voltaram, vamos ver se vocês acertaram. Ó, eu estava usando uma coisa antiga aqui, sem problema. Deixa eu pausar aqui. Então, voltamos, né? Pausei aqui, paguei tudo lá, para a gente poder fazer esse exercício, tá? Então, beleza. Vamos determinar a variação da entropia da água, né? O que a gente sabe? Qual que é o calor, né? Que é igual a C vezes M vezes delta T, né? Vamos botar aqui dt, porque eu estou falando de calor infinitesimal, né? Então, essa é, né, a variação infinitesimal do calor. E qual que é a variação da entropia? Delta S é igual a integral da temperatura inicial até a temperatura final do dq sobre T, tá? Então, é isso aqui. Então, isso aqui nada mais é do que a integral de quanto até quanto na temperatura, né? Olha lá. Então, estava a água, né? Se a gente está fazendo a letra A, vamos botar aqui para deixar bem claro. Estamos fazendo a letra A. Então, a água estava a 50 e vai até 10. Só que a gente está trabalhando com entropia, tem que trabalhar no SI, certo? Então, quanto que vale 50 graus no SI? É 273 mais 50. E dá quanto? 323. Então, aqui é 323. 323. E quanto vale a temperatura final no SI? 10 graus Celsius, porque funciona como reservatório térmico, né? Então, 283. Tá? De quê? De C vezes M vezes dt sobre T. Tá? Então, essa é o problema que eu vou fazer, tá? Na letra A. Então, a variação na entropia deu quanto vale o C no SI? SI, gente, né? Para calcular equilíbrio térmico, até aceita-se usar caloria, grama. Agora, calcular coisas como entropia só no SI, né?
quanto vale o C, né, o calor específico da água no SI? Ele vale 1 caloria por grama, por grau Celsius. Quanto vale uma caloria? 4,18 joule. Quanto vale uma grama? 10 a menos 3. Então, aqui dá 4.180. O que? Até botar entre parênteses aqui. Joule por quilograma por Kelvin, tá? Então, essa é a unidade. Quanto que vale a massa? Vale meio quilo, né? Olha lá, 500 gramas. Tá em SI, então, vezes meio, vezes, aqui estão as constantes que saem para fora. Integral de dt sobre T, ln de quê? Temperatura final sobre temperatura inicial, tá? Então, essa é a resposta, né? Então, quanto que deu meu ΔS aí? Vamos calcular. Só jogar na calculadorinha, né? Então, vou até pausar o vídeo para jogar na calculadora também. Então, minha variação da entropia deu menos 276. O quê? Qual que é a unidade de entropia? Não sei se eu falei ainda, mas, né, nessa altura do campeonato, só jogar aqui, daqui sobre T, né? Ó, o que é calor? Joule. O que é temperatura? Kelvin. Joule por Kelvin. Então, essa é a variação da entropia da água que eu joguei lá dentro. Agora, na letra B, vou calcular qual é a variação da entropia da piscina. Então, vou botar aqui, ΔS da piscina é igual ao que? Integral de quê? De dq sobre T. O que acontece aqui? A piscina funciona como um reservatório térmico. Sai para fora a temperatura, então. Integral de dq é simplesmente o Q, tá? E a temperatura da piscina é constante, né? 283. E quanto vale o Q? Hein? Quanto vale o Q? Ora, o Q da piscina que ela absorveu é o Q que a água perdeu, né? Então é só você jogar, né, calcular por essa fórmula aqui, ó. Deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Então, se você quiser calcular esse Q, ó, a fórmula aqui, tá? Então, quanto vale esse Q aí? Vale integral de dq, que é Cm vezes ΔT, tá? Então, vale quanto? O C vale 4.180, aqui vale meio, então, vou botar por 2 aqui. Quanto que vale ΔT? Era 50 graus, né? Mentira, era a piscina. A água estava a 50 graus, ela foi para 10 graus. Então, essa variação do calor, né, vale. Então, para água, o que a gente tem? A gente tem que a variação da temperatura era menos 40, certo? Presta atenção nisso aqui. Menos 40, certo? Isso é da água. Só que aqui eu estou calculando a variação da entropia da piscina, tá? Então, o que aconteceu? Se a água perdeu perdeu o quê? A piscina teve que ganhar Q, tá? Então, aqui entra com o sinal trocado, tá? Entra positivo. Vou até botar isso de observação para ficar bem claro, né? Observação. E vou circular isso, né? A variação do calor na água é negativo, né? Porque caiu a temperatura. Ela saiu do 50 e foi para 10, né? Portanto, para a energia conservar, né? Esse calor perdido pela água deve ter sido absorvido pela piscina, certo? Se o calor da água deu negativo, porque ela esfriou, quer dizer que o calor da piscina foi positivo. Você botou a água mais quente nela, então ela absorveu, né? Então,
Como que a gente pode representar isso? Da seguinte forma. O Q da água é igual ao negativo do Q da piscina. Então, né, como a variação da temperatura da água deu negativo, quer dizer que ela perdeu o calor? Ora, ela perdeu o calor. A energia se conserva. Primeira lei da termodinâmica. O que aconteceu com esse calor? Foi absorvido pela piscina, tá ok? Anotem isso aí, tá? É muito importante vocês façam exercício anotando as coisas, copiando e tal. Tá aí, tá? Para não deixar sombras de dúvidas, né? Por que deu aqui deu mais 40, né? Então vou até botar aqui, né? Então, o calor que a água perdeu deve ter sido igual ao calor que a piscina ganhou. Então, quanto que deu o meu ΔS da piscina aí? Meu ΔS da piscina deu 2090, né? Vezes 40 dividido pelo T, né? Tem que colocar o sobre T aqui também, né? Sobre T. Dividido por 283, tá? Então, esse é o meu ΔS da piscina. Só jogar na calculadora de novo. Esse valor corresponde a 295, tá? Logo, na letra C, calculando a variação de temperatura do universo, só somar os dois. Né? Então, meu ΔSU é igual ao meu ΔSA mais meu ΔSP, que é igual a quê? Menos 276 mais 295, que é igual a mais 19 joules por Kelvin, tá? Então, a variação de entropia foi positiva. De novo, segundo a lei termodinâmica, né? Segundo o postulado de Clausius ou o postulado de Maxwell-Planck, o tempo corre, né? Tal que, né? A variação da entropia sempre aumenta, né? Então, num sistema isolado, a variação da entropia sempre aumenta. Então, o fato de a gente ter misturado a água, mesmo a água sendo mais quente, parece que a variação da entropia ia diminuir, né? Fala, pô, vai diminuir, porque no final tinha uma água mais quente que foi mais fria. Porém, né? A piscina vai funcionar como um reservatório térmico, vai absorver esse calor. E o fato dela absorver esse calor aumenta a entropia dela, mesmo não aumentando a temperatura. Isso é bem interessante. Mesmo não aumentando a temperatura, aumenta a entropia dela. E isso faz com que a entropia do sistema sempre aumente, tá? Se a entropia do sistema der zero, se a variação der zero, ou não aconteceu nada, ou o processo é completamente reversível. Tá ok? Então, esse é um exemplo, né, numérico, e agora eu vou dar um exercício para vocês fazerem. Ao contrário, o que eu falo? Eu vou botar água fria na piscina quente, né? Então, não precisa nem mudar nada dos outros dados, não. Vou só fazer assim, refazer, considerando agora que a água está a 10 graus Celsius e a piscina está a 50 graus Celsius, né? Então, agora a água vai esquentar, né? Mas ainda assim, mesmo nesse caso, que é invertido as temperaturas, a variação da entropia também vai dar positivo, tá? Mas refaçam isso. E agora eu vou dar outro exemplo, tá? Esse aqui é exercício. Vou dar outro exemplo, um exemplo completamente literal, tá bom? Um exemplo completamente literal. Que é o seguinte, vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Seja uma piscina na temperatura TP, que é a temperatura da piscina. Seja uma piscina a temperatura TP. Né? Uma massa M de água. A temperatura TA, temperatura da água, é depositada sobre ela. Calcule a variação da entropia da água
vírgula, da piscina, vírgula, e do universo. Mesma coisa que a gente fez no exemplo aqui em cima, só que agora de maneira completamente literal. Tá beleza? Então, vamos fazer isso de maneira completamente literal. Importante, né? E depois eu vou escrever lá. Prove que essa variação é positiva. Vamos fazer da água primeiro. Então, vou botar assim, letra A. Da água, como a gente fez. Então, a da água será dada por integral de dq sobre t, que a gente já viu. É o C vezes M vezes o dt sobre t. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter, a água vai sair da temperatura dela, que é TA, e vai para a temperatura da piscina, que é TP, certo? Porque a piscina funciona como um reservatório térmico. Então, isso aqui nada mais é do que CM ln de TP sobre TA. Tá? Beleza? E quanto que vale a letra B? A variação da entropia da piscina. Né? Então, para fazer a temperatura da piscina, primeiro vamos calcular o calor. O que vai acontecer com o calor? Né? Então, o calor da água será dado por Cm ΔT. Né? A gente já viu isso, né? Calor Cm ΔT. Então, é Cm. Qual que é a temperatura final da água? É a temperatura da piscina. Então, menos TA. Né? Então, esse é o calor da água. Né? De novo, se esse calor for perdido ou absorvido pela água, quer dizer que a piscina, né, foi quem cedeu ou retirou o calor da água para ela mudar a temperatura. Né? Então, o calor da piscina é justamente o negativo do QA. Tá? Que é só eu trocar aqui, né? Então, isso aqui vai dar C vezes M vezes TA menos TP, né? Vou inverter a ordem da subtração. Beleza? Então, quanto que vale a variação da entropia aqui? Então, variação da entropia, que é a integral do dq sobre t, porém a piscina funciona como um reservatório térmico que não muda a temperatura, então ela é constante. Então, dá isso aqui. Tá? Logo, dá C vezes M vezes TA menos TP, dividido pelo quê? Pelo TP, né? Já que não mudou a temperatura da piscina. Beleza? Qual é, então, a variação da entropia do universo? Letra C. Então, é a variação da entropia da água mais a variação da entropia da piscina, que dá C vezes M vezes o Ln de temperatura da piscina sobre a temperatura da água, certo? Mais C vezes M vezes temperatura da água menos a temperatura da piscina sobre a temperatura da piscina. Beleza? Então, essa é a variação da entropia do universo de maneira completamente literal. Tá? Beleza. Como é que eu sei que isso é uma grandeza positiva? Ou, pelo menos, maior ou igual a zero, né? Pela segunda lei de termodinâmica. Né? Então, o que eu vou descobrir? Eu vou tentar descobrir qual que é o ponto mínimo dessa temperatura, né? Dessa temperatura, não. Qual que é o ponto mínimo da variação da entropia, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou reescrever só ela aqui, tá? Então, esse ds, eu vou trocar isso aqui, tá? Quando eu troco o argumento do logaritmo, né? Inverto o que está de cima por baixo, eu ganho sinal de menos. Porque aí eu vou botar o TA no numerador.
Então vai ficar o seguinte, C vezes M vezes TA menos TP sobre TP, menos C vezes M ln de TA sobre TP, né? Já que eu inverti os argumentos, né? Essa é a variação da entropia. Agora, vou derivar em relação ao TA, esse ΔS, e vou igualar a zero. Quando eu faço isso, eu tenho justamente que eu descubro qual é a temperatura da água tal que dê a menor variação da entropia possível, tá? Então, vou descobrir qual é a menor variação. Primeiro, eu vou descobrir qual é a temperatura que me dá a menor variação da entropia possível. Tá? Quando eu faço isso, só derivar aqui, né? Então, TP vai ser como constante. Então, vai ficar o seguinte. Vai dar C vezes M, derivado do TA em relação a TA é 1. Isso aqui é constante, então, sobre TP. Tá? Menos derivada do logaritmo, né? Então, o derivado do ln de x dá 1 sobre x. Então, só inverter o argumento aqui, né? Depois usa a regra da cadeia, né? Vezes a derivada do argumento em relação ao o que está sendo derivado. Então, vai dar C vezes M vezes TP sobre TA, né? Vezes a derivada de TA sobre TP em relação a TA, regra da cadeia, né? Então, agora que eu derivo isso aqui, o TP funciona como uma constante, então dá 1 sobre TP. 1 sobre TP. Então, isso aqui é igual a zero, beleza? Então, o que eu vou poder cortar aqui, né? Posso cortar esses CMs que tem no 2, os dois, ó. Corta esses CMs com esses CMs. Esse TP pode cortar com esse TP. O que sobrou? Sobrou 1 sobre TP menos 1 sobre TA é igual a zero. Então, isso aqui eu tiro que TP é igual a TA. Né? O que isso significa? Significa que se eu misturar uma água que já está na mesma temperatura que está, então a minha variação da entropia é mínima. Tá? É isso que está falando aqui. Né? O ponto tal que a temperatura seja exatamente a mesma, né? Se eu pego água a 10 graus e misturo com mais água a 10 graus, o que vai mudar? Ninguém vai passar calor para ninguém. Então esse valor vai ser o mínimo. Mas vai ser o mínimo igual a quanto? Só pegar essa equação aqui agora e substituir, fazer o meu TA ser igual ao meu TP, tá beleza? Então, o que acontece quando eu tenho isso? Vai dar o quê? Vai dar C vezes M vezes... Se o meu TA é igual ao meu TP, então, TA menos TA é zero. Então, isso aqui dá zero. Zero sobre TP. Menos... Se o meu TA é igual a TP, isso aqui dá 1. Quanto que dá ln de 1? Zero. Então, aqui dá Cm vezes zero. Logo, meu ΔS é zero. Olha que interessante. O que eu acabei de mostrar para vocês aqui? Essa minha variação da entropia tem um ponto mínimo. Esse ponto mínimo, que é igual quando TA é igual a TP, é zero. Se o ponto mínimo é zero, significa que todos os outros pontos são maiores que zero. Logo, a entropia do sistema sempre aumenta. Tá? Se vocês fizerem um desenho, né, de TA e TP, um gráfico, né, joga no GeoGebra aí, para vocês brincar. Vai dar uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Então aqui ele cresce sem limite, né, porque vai tendendo a zero. O ln de zero vai dar, tende a infinito. Então aqui está o ponto TA igual a TP, tá? Então o gráfico é mais ou menos esse. Se começa a ficar, se o TA fica menor que o TP, a entropia aumenta. E até chegar perto de zero, ela dispara. E se o meu TA for maior que o meu TP,
né, a entropia também aumenta. Tá beleza? Então, a variação da entropia é sempre uma grandeza positiva. Ok? Eu vou dar mais 2 exercícios para vocês fazerem. Só que agora, de vez de fazer com reservatório térmico, você vai fazer por equilíbrio térmico. Então, você vai misturar 2 massas de água e calcular a variação da primeira massa, variação da temperatura da primeira massa, variação da temperatura da segunda massa, variação da entropia da primeira massa, variação da entropia da segunda massa e, finalmente, a variação da entropia do universo. E depois vamos fazer literal, tá? Igual eu fiz aqui. Né? Isso eu acho bem bacana, é bem bonito. Então escrevam aí, exercício 1, ou 2, né? Porque eu já botei 1 lá em cima. Então, exercício 2. Seja uma massa M1 igual a 500 gramas de água a 40 graus Celsius. E seja uma massa M2 igual a 200 gramas de água a 80 graus Celsius. 80. Então, é isso, né? Então, você vai misturar as duas, né? Então, misturamos as duas em um calorímetro 100, equivalente a água, né? Misturamos as massas de água. Ponto. Determine. Letra A. A temperatura final, né? A primeira coisa que tem que falar é a temperatura final. A temperatura final de equilíbrio e a variação da temperatura em cada uma das massas. Ou seja, por exemplo, se a temperatura final de equilíbrio for 50. Se for 50, então a variação da primeira sai de 40 para 50, é mais 10, e a segunda sai de 80 para 50, é menos 30. Tá? Letra B. A variação da entropia da massa M1 e da massa M2. Vai dar 2 logaritmos aqui, tá? Já estou dando dicas para vocês. Né? Que o dq vai ser cm dt, né? Você divide por t, integra, né? Vai dar isso, né? Então, finalmente, a variação da entropia do universo. Pra vocês mostrar que isso é uma grandeza positiva. Se der negativo, tá errado. Tá. Ponto. Beleza. Feito isso, vamos fazer literal agora. Tá? Então, exercício 3. Seja uma massa de água M1 a temperatura T1 e uma massa de água M2 a temperatura T2. Então, calcular a mesma coisa. Calcular a temperatura de equilíbrio, ponto. A variação da entropia de cada massa de água, então cálculo da massa M1 e da massa M2, e depois a variação da entropia do universo, que é das duas massinhas de água. Tá? Aí você vai ter lá um ΔS que depende de 3 coisas. Depende da temperatura final, temperatura T1 e da T2, né? Finalmente, vocês vão poder provar que esse ΔS é maior que zero. Prove que a variação da entropia é maior ou igual a zero. Quando vai ser zero? Quando T1 for igual a T2. Beleza? Esses são os exercícios, tá? Agora, vamos terminar a termodinâmica, né? Mais, uma parte mais conceitual, que é a terceira lei da termodinâmica. O que diz a terceira lei da termodinâmica? Ela diz o seguinte: é impossível atingir o zero absoluto
através de um número finito de processos. Tá? O que significa isso? Significa que você até pode se aproximar do zero absoluto, de maneira assintótica. Você construiu uma máquina térmica muito eficiente, refrigerador muito eficiente, você consegue ir abaixando a temperatura cada vez mais perto. Chega lá 10 Kelvin, 5 Kelvin, 3 Kelvin, 2 Kelvin, 1 Kelvin, meio Kelvin. Mas nunca vai chegar no zero. Vai chegar no 0.3, 0.2, 0.15, 0.14, 0.10, 0.9, né, 0.09, 0.08, 0.02, 0.01, 0.003 e assim vai indo. Quanto mais você aperfeiçoa, e quanto né, um refrigerador trabalha em ciclo também, com uma máquina térmica. Ele vai tirando calor, vai tirando calor, vai tirando calor, vai tirando calor, mas você nunca vai atingir o zero absoluto. Tá ok? Essa é a terceira lei da termodinâmica. Tá, beleza? Né? Só para que eu não sei se eu tenho falado, né? Mas esse é o capítulo 10 do livro 2 do Moisés, do Senswein. Então, partes do capítulo 7, 8, 9 e 10 estão nessa matéria termodinâmica, tá? E a gente encerra por aqui termodinâmica, tá beleza? O próximo capítulo é sobre oscilações, tá? Vamos falar sobre oscilações e depois vamos falar sobre ondas e depois vamos falar sobre ótica e, se der tempo, falaremos sobre fluidos, que é extremamente importante na matéria de fenômenos de transportes, tá? Então é isso, tá? Acho que, inclusive, eu vou mudar a ordem. Eu acho que eu vou dar fluidos já. Fluidos é bem importante. E depois eu vejo as outras mais para frente. Por causa de fenômeno de transporte, vocês vão precisar de fluidos, tá beleza? Final de papo. Vai ter exercício SIGA, falando assim, capítulo 7, exercício tal, capítulo 8, exercício tal, capítulo 9, exercício tal. Então, vocês têm que ficar de olho no SIGA. Não vou dar muito exercício, não, porque ensino remoto, tudo novidade. Vamos ver como vai ser, tá? Nos vemos na próxima aula.